Brasileiro é preso após agredir comissária de bordo e passageiro em voo que seguia de São Paulo para New York. Alta inflação. Nova análise do Banco Central mostra que brasileiros estão entre os mais afetados pela crise financeira. Nova variante da Covid-19 faz casos da doença subirem e muito em pelo menos 29 dos 50 estados do país. Republicanos de Massachusetts querem revogar a lei que liberou carteira de motorista para imigrantes sem status. E se você está tomando algum medicamento, atenção! Especialistas explicam que as altas temperaturas do verão podem causar efeitos colaterais mais fortes em você. As pessoas que fazem uso desse tipo de medicação, elas têm que tomar bastante cuidado quando elas estão expostas ao sol. Boa noite. Olá, muito boa noite. A edição de hoje começa com uma notícia preocupante para a comunidade brasileira. Políticos republicanos de Massachusetts estão tentando boicotar a driver license para indocumentados, sob a alegação aí de que essa carteira não segue o padrão de outros estados. Pois é, mais um obstáculo para o projeto que já tem o governador do estado como opositor. No mês passado, essa medida foi aprovada em votação por ampla maioria no Senado e na Câmara. Iria entrar em vigor no ano que vem, mas agora está ameaçada. Giovanna Locatelli tem os detalhes pra gente. As assinaturas começaram a ser coletadas nesta terça-feira. O objetivo dos republicanos é levar para a votação em novembro uma possível revogação da lei estadual de Massachusetts, que libera a carteira de motorista para imigrantes indocumentados. O comitê que apoia a revogação, chamada de Fair and Security Massachusetts, para colocar uma questão que possa revogar a lei na cédula, os defensores devem enviar pelo menos 40.120 assinaturas legítimas às autoridades locais para certificação, até às 17 horas do dia 24 de agosto, e em seguida entregá-las ao escritório do secretário de Estado até o dia 7 de setembro. A preocupação dos republicanos é de que a carteira dê poder de voto aos imigrantes indocumentados. Com relação a essas assinaturas que estão sendo colhidas dentro de mercados e outros estabelecimentos aqui em Massachusetts que são contrárias à carteira de motorista para o imigrante, existe uma explicação do lado republicano do porquê eles fazem isso. Não é simplesmente por ter um lado contrário, mas sim porque na carteira de Massachusetts especificamente não tem um aviso de que aquela carteira de motorista não vale como documentação, como todas as outras carteiras fazem. Então essa corrida, talvez, da forma como foi votada, fez com que ela saísse diferente dos outros estados. E por isso eles alegam que os democratas vão utilizar essa carteira para angariar votos para o Partido Democrata, sendo que a pessoa, na hora de votar, ela não é exigida que seja colocada ali a sua carteira, a sua certidão de nascimento, é somente a carteira de motorista. Então a exigência deles de poder colocar em pleito de votação é justamente isso, para que se coloque uma diferenciação entre a carteira do imigrante e a carteira da pessoa que mora aqui nos Estados Unidos, nascida, ou seja, um cidadão que tem o seu direito de ter a carteira, seja lá a posição que tiver. Agora a gente fala com quem está pensando em comprar um carro novo neste ano aqui nos Estados Unidos. Olha, especialistas dizem que não é o momento para isso, viu? É que um levantamento mostrou que os carros novos vêm apresentando aí mais problemas do que nunca nesses primeiros meses do ano. E o motivo é a crise de suprimentos do país. Olha só. Um grupo de consultoria pesquisou mais de 84 mil pessoas que compraram ou alugaram veículos modelo 2022 e concluiu: a qualidade dos carros novos caiu acentuadamente este ano, pelo menos 11% em relação a 2021. Segundo analistas, esse é o maior número já registrado de pessoas com queixas de carros novos em quase 40 anos. Ainda segundo o levantamento, os maiores problemas aconteceram nos primeiros 90 dias de uso dos veículos, ou seja, num período em que carros novos não deveriam apresentar qualquer defeito. Especialistas indicam que os desafios na cadeia de suprimentos do país e a alta dos preços podem ser os motivos para o crescimento de carros novos com problemas, o que se deve à escassez de peças automobilísticas no mercado. A classificação geral de qualidade de veículos de 2022 mexeu com as montadoras. Hoje, segundo a empresa de análise automobilística que fez a pesquisa, a General Motors está em primeiro lugar quando o assunto é qualidade. A Tesla ficou em 7º lugar este ano. Os veículos elétricos, em média, foram os que tiveram mais problemas do que os carros com motores tradicionais.
E hoje um voo que seguia de São Paulo para New York precisou fazer um pouso de emergência depois que um brasileiro agrediu uma comissária de bordo e outro passageiro a bordo do avião. A aeronave, que saiu de Guarulhos e tinha como destino final o Aeroporto Internacional JFK, parou em San Juan, em Porto Rico, em um território americano por causa da briga. Essas são as imagens aí do momento em que o brasileiro foi detido e retirado da aeronave pela Polícia Federal Americana. Segundo a companhia aérea Delta, não se sabe o motivo das agressões. A empresa informou que o brasileiro começou uma discussão logo depois que o avião decolou, mas as agressões, a briga começou mais tarde. Por causa do ocorrido, o piloto avisou que faria o pouso de emergência. Assim, o brasileiro ficou imobilizado até o momento do pouso em Porto Rico, onde ele foi preso. A aeronave, que estava aí com marcas de sangue por causa dos ferimentos, a aeromoça e a outro passageiro, foi limpa e o voo seguiu até o destino final. A Delta diz que tem tolerância zero para comportamentos inadequados e que nada mais é importante do que a segurança dos funcionários e dos passageiros também. Não há informações sobre o que aconteceu com o brasileiro agressor. Esse assunto deixou muita gente curiosa sobre questões aí jurídicas, né? Afinal, como é que funciona a detenção de um brasileiro em um caso como esse? Quem explica pra gente é o advogado Luciano Parque. Olha só o que ele disse. Falta de educação pode custar caro e, nesse caso, pode dar até cadeia. Porque se a agressão aconteceu quando a aeronave já estava sobrevoando espaço aéreo americano, esse passageiro vai responder por crime federal dentro das leis aqui dos Estados Unidos, que ficaram muito mais rígidas e severas depois dos ataques terroristas de 11 de setembro, que pode culminar não só em multa, mas também prisão e a inclusão do nome na lista negra de voos internacionais. E no próximo bloco a gente conta a história de um brasileiro que está desaparecido em New York. A família no Brasil quer ajuda para localizá-lo. A gente também fala sobre inflação. Uma pesquisa mostrou que os negros, hispanos e latinos são os mais impactados pela crise econômica aqui nos Estados Unidos. Américas no ar. Oferecimento BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Ultimate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Reduce Chip. Melhore agora a sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA. Porque você merece o melhor. Estamos de volta e para pedir ajuda da comunidade brasileira, um mineiro desapareceu em New York sem deixar rastros. A família disse que o brasileiro não entra em contato há 2 meses. Eles estão aí mobilizando as redes sociais e divulgando fotos. A Carolina Camargo tem mais informações. Essa é a foto do brasileiro desaparecido. Segundo a família, Giovanni Silva Simões, de 55 anos, mora sozinho em Manhattan, New York, há mais de 30 anos e está sumido há 2 meses. O brasileiro trabalha na área de construção civil como freelancer. Ele é divorciado e tem 2 filhos que vivem em outro estado. Eu conversei com a irmã de Giovanni, que mora em Minas Gerais, no Brasil. Ela pede ajuda da comunidade para encontrar o irmão. Eles estão usando as redes sociais e setores de comunicação para tentar descobrir o paradeiro de Giovanni. Quem tiver informações do brasileiro, nascido em Minas Gerais, pode entrar em contato com os telefones que estão aparecendo na tela. Eu, como irmã, eu peço aos jornais que, por favor, procure meu irmão com carinho para a gente. A minha mãe é uma senhora já de quase 80 anos, ela está muito apavorada e eu também, como irmã, a família está em si muito apavorada com essa situação. E a inflação, gente, tá difícil, né? Os preços nas alturas, os salários que não aumentam e assim a gente perde cada vez mais o nosso poder de compra. E olha, segundo uma pesquisa, os brasileiros estão no grupo mais afetado pela crise econômica aqui nos Estados Unidos. Dá só uma olhada. A inflação chegou com tudo e não dá sinais de melhora. A crise atingiu a todos, sem exceção, mas alguns grupos acabaram sendo mais prejudicados do que outros. Uma nova análise do Banco Central de New York indica que os negros, hispanos e latinos estão entre os que mais sofrem com os preços altos. Enquanto o Banco Central estima uma taxa de inflação anual de 9,2%, o impacto nos negros, hispanos e latinos está em cerca de 10%.
O motivo para isso é porque, em média, esses grupos gastam relativamente mais com alimento fora de casa e transporte, o que inclui a gasolina e os carros usados. São 3 categorias em que os preços aumentaram e muito. Ainda segundo o levantamento, esses também foram os grupos que mais perderam empregos durante a pandemia, o que agrava suas situações financeiras. Eu senti a inflação pesar mais em todos os aspectos, praticamente em tudo. Nos preços das mercadorias, no meu trabalho, principalmente nos combustíveis, que a gente trabalha em uma empresa de construção, então tem muitos carros e isso foi bem impactante. Vale lembrar que os preços da maioria dos bens aumentaram nos últimos meses devido a restrições da cadeia de suprimentos relacionadas à pandemia e às consequências da invasão à Ucrânia pela Rússia. Analistas dizem que não há previsão de melhora na crise financeira do país, porque a inflação nos Estados Unidos segue subindo no ritmo mais rápido em 40 anos. E uma iniciativa anti-violência está tentando mudar a imagem de tiros, brigas e confrontos tradicionais aí nessas férias de verão nas ruas de Milwaukee, em Wisconsin. Olha só, esse programa está funcionando e atraindo cada vez mais adeptos. A ideia é premiar os jovens pelo bom comportamento e ações de ajuda ao próximo, além de espalhar positividade. Olha só. O prefeito Cavalier Johnson explicou que está premiando os jovens que fizerem ações positivas nos programas de férias de verão com pulseiras coloridas. Esses símbolos vão significar um troféu, um reconhecimento oficial do governo e da cidade pelos esforços dos jovens. E completou: tornar Milwaukee mais segura é muito mais do que prender criminosos ou acabar com o crime, é investir nos jovens. A ideia agradou os adolescentes que viraram influencers e começaram a desfilar suas conquistas e reconhecimentos nas comunidades locais. Ladora Diggins, da 9ª série, disse que com essa pulseira a voz dela tem poder. Ela quer acabar com a rotina de tiros, sirenes, arrombamentos e pessoas sendo baleadas todos os dias. A Iana Dorsey, da 8ª série, explicou que tudo é uma questão de escolha e vontade e citou os jovens de hoje como exemplo. Eles poderiam estar vendendo drogas, roubando, mas em vez disso estão recebendo ajuda, trabalhando e se mantendo ocupados. O chefe dos bombeiros parabenizou a iniciativa, que também serve de investimento para o futuro dos jovens, e brincou: adoraria contratar todos vocês. As pulseiras serão distribuídas aos adolescentes em vários programas de verão espalhados pela cidade nas próximas semanas. São ações de positividade, ações de ajuda ao próximo e de companheirismo. Esses jovens servirão de influencers para atrair outros jovens para a iniciativa, que é considerada um exemplo de combate à criminalidade, de união e trabalho em equipe. Ressalta a participação individual num benefício coletivo de melhor segurança futura, garantindo uma participação consciente da juventude, um papel individual e consciente para um benefício maior e coletivo. Entretanto, é muito importante ressaltar o destaque, dessa figura de autoridade, quem vai reconhecer e quem vai avaliar, o bom comportamento desses jovens. É importantíssimo que esses jovens tenham referências de pessoas que partam da mesma estrutura que eles. Eu quero dizer, pessoas com situações econômicas mais vulneráveis, pessoas não brancas, pessoas com quem eles tenham uma ressonância, com quem eles tenham uma identificação social e a partir daí tenham essa autoridade para avaliá-los. E não necessariamente um referencial eurocentrado e de classe média, classe alta, Isso é muito importante a gente destacar. E olha só essa notícia, um site vazou as imagens das camisas da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2022. Os modelos das camisas amarela e azul seriam lançados oficialmente em agosto deste ano. O site Food Headlines teve acesso aí às imagens e divulgou elas na internet. Essas são as imagens das supostas camisas oficiais
que serão usadas pela seleção masculina, mas, segundo informações do próprio site, elas ainda vão passar por alguns pequenos ajustes. Ainda não se sabe como o site teve acesso a essas fotos, já que, tradicionalmente, os modelos são mantidos a 7 chaves até a divulgação oficial. Bom, agora acabou essa surpresa, né? E aí resta saber se vão acontecer realmente algumas alterações mais fortes para que esses modelos surpreendam novamente os torcedores daqui a algumas semanas no lançamento oficial, né, Ruth? Com toda certeza. Vamos aguardar para ver, né? E olha, depois do intervalo, a gente fala sobre economia e que pela primeira vez em 20 anos o dólar atingiu o mesmo valor que o euro. Saiba o que isso significa na prática na sua vida. E tem dica de saúde. Uma pesquisa mostrou que praticar exercícios físicos aos sábados e domingos pode fazer uma grande diferença na vida de quem não tem tempo para treinar durante a semana. A gente já volta. E atenção, você que usa muitos correios públicos aqui nos Estados Unidos, enviar cartas ou pacotes ficou mais caro nesta semana. E o motivo é que as companhias aumentaram as taxas de serviços postais para compensar os gastos com a inflação alta. Os aumentos giram em torno de 6 a 9%. Entre os serviços que vão ficar mais caros estão selos, certificados, ordens de pagamento e envios de pacotes. O valor varia de acordo com o serviço solicitado, tamanho do pacote e a distância de entrega. O carimbo de primeira classe, por exemplo, aumentou 60 centavos. Esses aumentos vão representar um ganho para os Correios de 50 bilhões de dólares. Mas apesar do valor alto, o serviço postal público ainda vai ficar no vermelho. Os Correios acumulam um prejuízo de 160 bilhões de dólares em 10 anos. Esses aumentos são considerados menores do que a taxa de inflação que atinge o país, que é de 8%, a mais alta em 40 anos. O Correio ainda planeja repassar para o consumidor o custo do combustível mais caro. É bom se preparar que devem vir novos aumentos. E agora uma notícia sobre economia que está movimentando aí o mercado financeiro no mundo inteiro. Pela primeira vez em 20 anos, o euro e o dólar alcançaram aí uma paridade. Ou seja, as duas moedas alcançaram o mesmo valor, o que anda encorajando os investidores e que pode ser aí um incentivo para melhorar a economia norte-americana que sofre nesses últimos meses. Depois de ontem, o dólar fechar a 1 centavo de diferença do euro. Hoje, no comecinho da manhã, a taxa de câmbio das duas moedas atingiu o mesmo valor. É a primeira vez que isso acontece desde 2002, ou seja, 2 décadas atrás. Segundo dados da Bloomberg, a paridade entre euro e dólar aconteceu quando, nesta terça-feira, o euro desvalorizou 0,4% em relação ao fechamento de ontem e mais de 12% desde o início deste ano. Analistas acreditam que os recentes aumentos das taxas de juros do Fed, o Banco Central Americano, ajudaram a reforçar o valor do dólar. Além disso, a paridade também aconteceu por uma combinação de fatores: o crescente medo de uma recessão na Europa, a alta inflação e a incerteza de oferta de energia causada pela guerra no leste europeu. A previsão dos especialistas é de que todos esses fatores combinados vão seguir provocando uma pressão sobre o euro, ou seja, o que pode colocar o dólar acima da moeda europeia em breve. Isso significa que, para os Estados Unidos, fica mais barato importar bens e insumos do continente europeu, da zona do euro, né? E, portanto, isso tende a aliviar a pressão de custos, porque se os insumos, as máquinas importadas da Europa ficam mais baratas, isso diminui os custos de produção, ou pelo menos faz com que esses custos não cresçam tanto, e isso alivia a situação de inflação muito elevada que a economia americana apresenta. E mudando de assunto, você tem tempo aí para treinar durante a semana? Então pratique esporte mesmo que seja no sábado e domingo. Uma pesquisa apontou que isso pode fazer toda a diferença. E olha, bota a diferença nisso. A pesquisa revelou que os exercícios nos finais de semana, por exemplo, têm um impacto tão profundo quanto os treinos durante a semana inteira e podem diminuir muito o risco de mortes prematuras.
Trabalho, casa, filhos, correria e cansaço. A maioria das pessoas possui essa rotina e acaba abandonando os exercícios por achar que treinar só nos finais de semana não é o suficiente. Um estudo da Universidade de Sydney, na Austrália, apontou que praticar esportes, mesmo que 1 ou 2 vezes no sábado ou no domingo, por exemplo, é melhor que nada e que pode sim fazer toda a diferença na vida saudável. O esporte só no final de semana tem o mesmo efeito no corpo de quem treinou a semana toda. A pesquisa foi realizada com 60 mil pessoas, incluindo quem treinava todo dia e os que se exercitavam só nos finais de semana. O resultado foi que as pessoas que praticavam 150 minutos de exercícios moderados ou 75 minutos de exercícios vigorosos puxados em 1, 2 ou mais dias tinham a saúde melhor e mais forte. O exercício físico, não importa a quantidade de vezes, reduz em 30% os riscos de mortes prematuras das mais diversas causas ou doenças. Eu acho que é verdade, sim, né? O exercício, ele vale a pena ser feito, eu acho que, né, diminui muito o colesterol, a saúde melhora bastante. Você costuma fazer atividade física? Não, ultimamente não. Por quê? Primeiro é preguiça mesmo, depois é o tempo da gente que é muito consumido aqui, né? É muito desgastante o trabalho pesado, todo dia, mas preciso fazer, né? E no próximo bloco a gente fala sobre a variante da Covid-19 que está fazendo aí casos de doença subirem e muito, pelo menos em 29 dos 50 estados norte-americanos. E atenção, se você toma algum tipo de medicamento, saiba que é preciso ficar atento às altas temperaturas do verão, que podem aí fazer os efeitos colaterais serem mais fortes nas pessoas medicadas. Até já! Américas no ar. Oferecimento BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Ultimate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Reduce Chip. Melhore agora a sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA. Porque você merece o melhor. Estamos de volta com a notícia de um acidente que aconteceu nesta tarde em New York. Um barco que andava pelo rio Hudson acabou virando e derrubando os passageiros na água. Segundo a imprensa local, o serviço de resgate foi chamado e até um helicóptero foi usado para o resgate de quem estava a bordo dessa embarcação. O acidente aconteceu com um barco privado e ainda não se sabe as causas. O serviço aí de transporte e balsas da cidade de New York informou que 12 pessoas estavam na embarcação. Os bombeiros confirmaram que uma criança de 7 anos e uma mulher de cerca de 20 foram levados para um hospital em estado grave. Uma outra pessoa que também se feriu recusou aí o atendimento. O restante das pessoas aí que estavam no barco teria sofrido aí apenas escoriações leves. O acidente interrompeu o movimento de embarcações no rio Hudson por algumas horas, mas tudo já foi normalizado. Bom, agora a gente muda de assunto e fala sobre a Covid-19. Com a temporada aí de verão e calor, mais de 2 milhões de pessoas voltaram a viajar de avião no último mês. A população tenta voltar à vida pré-pandêmica, mas se esquece aí que esse vírus da Covid continua circulando no país. Pois é, nas últimas semanas o número de contaminações voltou a crescer aqui nos Estados Unidos, pelo menos em 29 estados. Segundo o CDC, o Centro de Controle de Doenças, mais de 70% dos casos são causados pelas novas variantes, subvariantes aí da Omicron, chamadas BA4 e BA5. Os números oficiais de contaminados por dia, segundo a Universidade Johns Hopkins, giram em torno de 107 mil pessoas. Mas esses números podem ser muito maiores. As autoridades já falam que os casos superam em 7 vezes os dados divulgados. E o motivo são os exames caseiros, que agora encobrem o número real de doentes. O CDC informou que, diariamente, 5 mil pessoas são infectadas com a Covid-19 e que mais de 300 morrem no
país. Essa nova onda de contaminação é provocada por duas subvariantes da Ômicron, a BA4 e a BA5. São mais transmissíveis e mais resistentes aos anticorpos produzidos pelas vacinas. Cerca de 1/3 da população dos Estados Unidos vive hoje em municípios com alto nível comunitário de transmissão desses vírus. Uma dessas áreas é a cidade de New York, por exemplo, que voltou a ver o número de doentes aumentar. O CDC orientou novamente o uso de máscaras faciais e as vacinas de reforço para se proteger da Covid-19. E olha, ainda falando de verão, você sabia que alguns remédios podem sofrer alteração e ter efeito perigoso no corpo por causa do calor excessivo? Pois é, essa mistura aí de altas temperaturas com os medicamentos é algo que pouca gente sabe, mas que é extremamente importante. E quem nos explica tudo é a Eloá Orazen. A estação mais esperada do ano pode ser também a mais perigosa do ano. O verão, com seu calor intenso, mexe com a pressão e com a saúde de muita gente. Por isso, os médicos estão pedindo para que a população tenha cautela na hora de administrar remédios. Medicamentos anti-inflamatórios e antialérgicos, por exemplo, podem elevar a temperatura corporal e estimular o suor, impactando assim o bem-estar de quem está exposto diretamente ao sol. É importante consultar um profissional da saúde antes de tomar qualquer tipo de medicamento, sobretudo em condições adversas. Algumas medicações, como antibióticos, anti-inflamatórios, antidepressivos, medicações para alergia, para pressão e para diabetes, eles sofrem alteração com a interação com calor. Então, as pessoas que fazem uso desse tipo de medicação, elas têm que tomar bastante cuidado quando elas estão expostas ao sol. Elas têm que, por exemplo, tomar bastante água e sempre procurar por uma sombra, porque os efeitos colaterais dessa interação, eles podem aparecer entre 24 e 72 horas e eles aparecem como uma vermelhidão na pele, como uma queimadura de sol e até mesmo como uma erupção. Então, essas pessoas têm que sempre tomar bastante cuidado e os sintomas, eles podem continuar por semanas e até meses. Bom, alerta importante esse da Eloá, então vamos aproveitar esse gancho aí de calor e ver como é que vai ficar o clima em todo o país amanhã, hora da meteorologia. Olha só, a gente começa por Boston com tempo encoberto e mínima de 66, sol forte em Nova York, mas tempo nublado em Washington. Temporal previsto em Orlando e também em Miami, onde a mínima fica em torno de 74 e 73. Sol forte aí no Texas, Houston, com 96, máxima de 96. A gente vai agora para Seattle, onde o tempo fica encoberto, mínima de 53 e máxima de 75. Em Califórnia, aqui, olha só, São Francisco, tempo também encoberto, o sol aparece entre nuvens. Em Los Angeles, bastante sol e máxima de 75 e tempo também bastante aberto. Em Las Vegas, com máxima de 110 graus. Pessoal dessa região, principalmente aí que toma medicamento, como a gente viu na reportagem da Eloá, tem que tomar bastante cuidado. Bom, agora, Ruth, vem pra cá porque a gente tem mais matéria, a gente sai da previsão do tempo para falar aí de uma história bem excêntrica, eu diria. Pois é, olha, você já ouviu falar do clube de empurradores de amendoim? Olha, eles existem e fazem uma competição bem diferente lá no Colorado, né, Evelyn? Exatamente. Olha, as imagens aí dos preparativos de um dos competidores acabou ganhando a internet. Tá na hora do nosso Viralizou. Agachado no chão e com uma engenhoca que prende uma colher ao rosto, o Bob treina suas habilidades para fazer o amendoim subir o Pico Pikes no Colorado. E não vai pensando que essa loucura é invenção dele. Bob não é o primeiro, nem o segundo ou o terceiro norte-americano a encarar esse desafio um tanto quanto bizarro. I don't think I'm nuts, no. I think I'm eccentrically challenged. Bob rejeita o título de maluco, apesar de todo mundo que passa por ele nas escadarias do pico pensar que ele pode ser sim um pouco doido. Mas Bob faz parte de um clube exclusivo chamado Os Empurradores de Amendoim do Pico Pikes, um grupo que surgiu em 1929, mais de 90 anos atrás, após uma aposta feita em um bar. O último recorde de subida do pico com um amendoim foi batido em 62 por Rock Billy, que até apareceu nos jornais depois de percorrer as 13 milhas de subida. I like the weird and the strange. I love local stuff. Bob diz que adora essas brincadeiras locais e que por isso decidiu encarar o desafio e superar Rock Billy.
Mas ele diz que esse desafio para ele vai ser fácil. Afinal, ele tem um grande incentivo. É um amante de amendoins. What's your favorite nut? I guess peanut, yeah. I'm not much for the other nuts. Evelyn, uma curiosidade aí, quanto tempo será que ele demora para subir essa escadaria de joelhos, com a cabeça assim, com a boca? Não consigo imaginar. 13 milhas. 13 milhas, gente. Já imaginou o quê? 5 dias, 10 dias, 20 dias? Eu não sei nem se eu conseguiria isso em um mês. Agora eu fico cada vez mais impressionada com a criatividade dos norte-americanos para fazer esse tipo de desafio, né? Porque a gente noticia cada coisa aqui. Não, é verdade. É impressionante a criatividade e as pessoas aceitam, né, os desafios. Isso que é mais interessante ainda. Mais e a internet pira. E a gente bota aqui, né? A gente bota aqui para vocês. Bom, pessoal, depois dessa notícia um tanto quanto bizarra e excêntrica, a gente termina a nossa edição de hoje e esperamos vocês amanhã às 7h30 da noite. Você já sabe, a gente chega então depois do Cidade Alerta. Você fica agora com a série Todas as Garotas em Mim. Boa noite. Boa noite, pessoal.